Direto da redação. Ontem o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, decidiu afastar o juiz Marcelo Bretas de suas funções. Marcelo Bretas, ele era juiz da 7ª Vara Federal Criminal no Rio de Janeiro, foi o magistrado responsável pelos julgamentos da Lava Jato e a Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. E o que o CNJ decidiu foi com base em 3 reclamações protocolizadas contra o juiz Marcelo Bretas. Foi uma pela OAB, uma dessas ações, uma dessas denúncias foi protocolizada pela OAB. Uma foi pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e outra foi aberta pelo próprio corregedor, Luiz Felipe Salomão, próprio corregedor de justiça, em função de algumas condutas suspeitas do magistrado. É isso que eu vou tentar chegar agora aqui para ver a reportagem, porque está aí no Diário da Guanabara, viu, Júlio? Essa reportagem. Deixa eu só chegar aqui. Mas diz o seguinte, o que o Marcelo Bretas fez que provocou isso? A OAB disse que ele estava combinando delação premiada com promotores, com advogados e orientando os advogados dos réus. Isso é proibido, isso não pode. Como é que vai combinar delação? Como é que um juiz, no âmbito de um processo, ele vai combinar delação? Isso não faz o menor sentido isso. E uma outra denúncia, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, denunciou Marcelo Bretas porque, segundo ele, foi prejudicado pelo juiz na eleição de 2018, quando Eduardo Paes disputava a eleição para o governo do estado no Rio de Janeiro. O Marcelo Bretas, naquela ocasião, há poucos dias da eleição, segundo Eduardo Paes, ele homologou uma delação que tinha como alvo o então candidato Eduardo Paes. E o Eduardo Paes arguiu que ele foi prejudicado. E logo depois da eleição, naquela eleição, vamos lembrar aqui, se elegeu um ex-juiz que era amigo do Marcelo Bretas, o ex-juiz Wilson Witzel, que viria a ser afastado do cargo por meio de um impeachment. E logo depois da eleição, o Witzel já empossado como governador, o Marcelo Bretas passou a desfilar com o Wilson Witzel em jogos no Maracanã. Os dois assistiam jogos juntos lá, vestidos com camisa do Flamengo, porque são torcedores do Flamengo, no Maracanã. O juiz acompanhando, o Bretas acompanhando o governador, acompanhando o Wilson Witzel. E fora isso, nós exibimos aqui uma outra, isso está no Portal Viu, no YouTube, um vídeo em que o Marcelo Bretas aparece ao lado do então prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e do então presidente da República, Jair Bolsonaro, num ato religioso realizado pelo pastor R.R. Soares, da Igreja Renascer. Eu acho que é o nome da igreja, é esse, Renascer. É Renascer o nome da igreja dele, do R.R. Soares? É isso mesmo, não é? Se eu não estou enganado, é esse o nome. E é um evento religioso, o R.R. Soares cantando uma música da voltinha ou da rodinha, e Marcelo Bretas dançando, junto com Marcelo Crivella e com então o presidente Jair Bolsonaro também fazendo a dança da rodinha. E o que o Marcelo Bretas buscava ao frequentar aqueles eventos religiosos e políticos ao mesmo tempo? Uma aproximação política para a sua indicação para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, que tudo indicava. E qual é a terceira reclamação contra o Marcelo Bretas, que o corregedor Luiz Felipe Salomão acatou e também prevaleceu no seu afastamento das funções de juiz, de magistrado? Foi feita uma correição na 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, se encontrou ali uma série de irregularidades nos cartórios, nos serviços cartorários, que estavam sob o comando do Marcelo Bretas. Tudo isso está em sigilo
está sigiloso. O que se sabe aqui é apenas o que se conseguiu ter acesso a esse PAD, esse processo. O que acontece com o juiz Marcelo Bretas a partir de agora? Ele não está excluído da magistratura, ele está afastado da magistratura. Nesse período de afastamento, ele será submetido a um processo disciplinar. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, vai investigar a conduta do magistrado. E diante de qualquer irregularidade, dentro das normas legais, no processo evidentemente transcorrido de forma como prevê a legislação e o estatuto interno lá do CNJ, ele terá direito à ampla defesa, mas se condenado for nesse processo disciplinar, aí sim, ele vai perder a carteira de juiz. Na sexta-feira, dia 24, uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes anulou uma decisão do Marcelo Bretas, em que ele condenava o então governador Luiz Fernando Pezão com base numa delação do governador Sérgio Cabral, que também foi condenado por Marcelo Bretas em processos que estão sendo anulados pelo Supremo Tribunal Federal. Decisões decorrentes desses processos estão sendo anuladas. E o que o Supremo concluiu? Que a delação ela não tinha qualquer embasamento, ela não tinha qualquer prova. E com esse Pezão ficou preso. Sérgio Cabral ficou uma temporada na cadeia, e confessou uma série de crimes, ficou preso uma temporada muito além do que deveria, porque foi a prisão preventiva mais prolongada, talvez, que se tenha conhecimento aqui no Brasil. E prisão preventiva, ela não pode ser indefinidamente sem que um processo, sem julgamento, sem nada, uma prisão preventiva. O processo não tinha transitado em julgado, nada disso. O cara ficou preso. Então, assim, foi uma atuação muito controvertida do Marcelo Bretas no comando da Lava Jato, ainda que ele tenha sido uma estrela de noticiários de mídia corporativa, que produzia esses noticiários, aquelas ações espetaculosas da Polícia Federal, mas à luz do direito, à luz do que é o ordenamento jurídico brasileiro, o que se verifica, o que o CNJ conclui é o seguinte: o juiz Marcelo Bretas pisou, escorregou no tomate. Ele foi além do que deveria. E você confere essa informação porque ela está aqui no Jornal Diário da Guanabara.